Olá pessoal, boa noite, que o Espírito Santo fortaleça o seu coração. Vocês já prestaram atenção que quando você está em paz, quando você está tranquilo, naquele dia que você está sossegado, você consegue fazer as coisas com mais rapidez, objetividade, e você encontra apoio, ajuda, você encontra recursos para que as suas coisas comecem a desenvolver. Você já prestou atenção que esse dia existe? Pois é, esse dia é o resultado de algo que você fez dias atrás, quando você pensou em Deus, entregou, confiou, e dentro desse espírito de paz e confiança, a sua capacidade de reconhecer a providência divina atingiu aquele campo que absorve toda a energia que você compartilha com Deus. Eu estou usando essa expressão aqui para que você possa, materializando a coisa, você tem capacidade de absorver o conteúdo com mais facilidade. Por que energia? Porque nós, quer você queira, quer não queira, quer que eu queira, olha, não importa. Nós estamos sempre compartilhando energia. Essa energia é resultado do nosso estado de espírito. E isso é muito interessante. Você já deve ter conhecido alguém que quando você olha, você de repente sente alguma coisa estranha. De repente você anda com alguém, a pessoa está em um estado de espírito muito baixo, e aí você absorve tudo aquilo e você fica no mesmo estado também. Se você não está com a lâmpada acesa, se você não está observando o que está acontecendo. Porque você capta, você recebe, você acumula e você carrega. Você se compromete com o sofrimento do mundo. E você se compromete quando se relaciona com as pessoas e compartilha emocionalmente das lutas, da intensidade de uma revolta, de algo que está ali promovendo um mal-estar terrível no ambiente ou uma situação indesejável, e tudo aquilo afeta você. E é muito importante que vocês que estão aqui comigo, aqui, andando no Espírito, procurando alcançar essa virtude, que eu já falei aqui, que é semelhante a aprender, quando você aprendeu a andar quando era pequeno. Você caiu bastante. A coisa é ter paciência, não ficar se culpando, não ficar ansioso como mais uma tarefa que você tem para vencer, porque basta as tarefas que existem na sua vida. Agora, mais essa é o contrário de resistir e ter que alcançar alguma coisa. É descansar. Descansar. Você está lembrado quando o Senhor Deus disse assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ele está falando isso com relação às guerras. E existe guerra mais intensa, que fragmenta, divide, enfraquece. Existe guerra mais intensa do que aquela que o homem está travando contra si mesmo? Não tem. E o diabo, ele sabe disso. E se ele consegue dividir você, colocar dúvida, insegurança, se você viver com esse sentimento de dúvida, medo, insegurança, incerteza, você vai ser manobrado por aqueles que ele usa como aparelho, como cavalo, para te oferecer falsas soluções. E essas soluções vai manter você num estado depressivo, por quê?
a frustração chega, né? Mas a frustração é muito boa como mãe das desilusões. Eu digo assim, uma pessoa que não passou pela desilusão, ela tem menos chance de conhecer a verdade. Você só conhece a verdade quando tem uma experiência profunda com a mentira. Quando você fica totalmente desiludido. Foi isso que aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue. Ela tocou nas vestes de Jesus em um estado de espírito totalmente diferente de todas as pessoas que estavam ali, apertando, comprimindo, tocando nas vestes de Jesus. Aquela mulher, quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela estava em um estado de espírito de total comprometimento, com um sentimento profundo que estava ali diante da sua única e última oportunidade. Então ela foi com tudo. Você pode ver lá que está escrito que ela gastou todos os seus bens para se curar. Depois que ela fez tudo, estava esgotada, totalmente esgotada, foi que ela teve capacidade de se aproximar de Jesus no estado de espírito que desencadeia o poder de Deus a nosso favor. Por isso que quando Jesus falou, quem me tocou? Os discípulos disseram, mestre, todos estão aqui apertando o Senhor. E o Senhor pergunta, quem te tocou? Ele disse, não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. É essa virtude que você precisa agora. É esse poder que você tem a capacidade de desencadear a seu favor. Jesus mostrou isso com muito detalhe. Toda vez que ele curava alguém, ele dizia, a tua fé te salvou. Ele desperta no homem um sentimento profundo, a consciência da participação ativa no processo. Foi a tua fé, foi o modo como você chegou, foi como você se apresentou, foi a energia que você trouxe. E quando bateu, desencadeou desta fonte inesgotável do poder que nos socorre no momento da necessidade. Desta força poderosa veio ao nosso encontro para atender essa necessidade. Quer seja uma enfermidade física, uma insegurança que está tirando de você a criatividade, a capacidade de produzir e fazer coisas interessantes em sua vida. A inteligência, a sabedoria, no momento de tomar decisões e fazer escolhas. Isso é muito importante, porque falamos aqui sobre escolhas inconscientes e decisões desacertadas, que é o que quebra a maioria das pessoas, é isso. As suas escolhas são orientadas pelas experiências que você teve no passado, que estão aí no seu inconsciente. Então, se você for uma pessoa que sofreu muito em um relacionamento abusivo, existe a possibilidade de você escolher alguém que tem o mesmo perfil do último relacionamento que você teve. E por que existe essa possibilidade? Porque você vai se sentir atraída e você vai atrair pessoas com o mesmo perfil. Por quê? Porque quem faz isso opera em uma frequência, em um estado de espírito semelhante. Isso gera uma dependência muito grande. E fica no seu inconsciente essa experiência que vai orientar as suas escolhas. Por isso que muitas vezes se ouve falar naquele dito popular, fulano tem o dedo podre para escolher mulher. Fulano tem o dedo podre para escolher homem. Fulana tem... O que é isso? A repetição de uma situação que a pessoa está procurando inconscientemente.
Ela não estuda onde está entrando, não avalia, não observa com o seu espírito, que é lâmpada, e tem capacidade de mostrar o que tem ali. Está escrito aqui no Evangelho de Mateus. Está aqui, capítulo 6, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Ora, você pode ver com seus olhos. E esses olhos aqui são os olhos espirituais. Eles precisam estar abertos. Você precisa desenvolver o discernimento, que é uma ferramenta que Deus te deu, que lhe dá toda a capacidade de reconhecer e saber com quem está lidando, de saber onde você está, qual espírito está controlando e dominando aquele ambiente. Eu vou usar aqui uma linguagem freudiana. O inconsciente coletivo, a repetição em massa do mesmo evento. As pessoas estão operando todas na mesma frequência. E tudo está acontecendo com essas pessoas como uma repetição de eventos que ocorreram. E você precisa sair desse lugar que vamos colocar aqui figuradamente como o deserto, que os israelitas, quando saíram do Egito, eles ficaram dando voltas em círculos, não saíam do lugar. Eles não conseguiram quebrar aquele ciclo, aquela coisa que ficou na mente deles. Eles não conseguiram se libertar da mentalidade de escravos. Saíram, mas continuaram, pensando em si mesmo como pessoas impotentes e incapazes de tomar posse de um lugar espaçoso, de ter o direito de colher o resultado do que eles mesmos plantaram em sua própria terra. Eles não pensavam em si mesmos como pessoas desta categoria. Por isso que eu digo que Faraó fez uma obra muito bem feita. Quando ele viu que aquela gente ia ser liberta, está lá em Êxodo capítulo 5, ele oprimiu mais, ele disse, dobra o trabalho, redobra a carga sobre essa gente. Você sabe qual foi o propósito ali, né? Ele sabia o espírito que estava ali no Egito, porque Faraó é um homem, mas existe o espírito que está ali. Por isso tem aquela serpente na cabeça dele. Ali é Satanás. O espírito que estava mantendo aquele povo em condições escravas é o demônio. É o mesmo que está escravizando milhares de pessoas hoje em um sistema semelhante. Todo sistema que escraviza as pessoas que dependem dele é um sistema diabólico. Então, o diabo sabia que eles iam sair, porque ele sabe quando Deus dá ordem. Mas o que foi que ele planejou? Ele disse, vão sair, mas eu vou destruir a consciência dessa gente. Vão sair com a cabeça estragada. E vão viver no deserto dando voltas. Vão tentar e não vão conseguir. E eles mesmos vão entrar em um processo de autodestruição que o próprio Deus vai desistir deles. Então, olha que coisa terrível e perversa. O demônio criou uma situação para que o próprio Deus desistisse daquelas pessoas. Deus não desistiu do seu plano. Tanto que ele cumpriu a sua palavra, levantou uma outra geração e introduziu na terra outra geração. Os filhos deles, os descendentes deles. Mas aquelas pessoas que saíram dali com a mentalidade escrava, com a mente totalmente estragada, porque nasceram como escravos e se vê agora como homens livres, notem que eles sentiam vertigem e volta e meia estava levantando líderes para poder voltar para o Egito para a mesma condição. De modo que tinha deles que diziam que estavam sentindo até saudade dos alhos e das cebolas do Egito. Isso não se parece muito com esse diagnóstico que deram agora aí, que é o nome é Síndrome de Estocolmo, que é a pessoa que fica afeiçoada, aquele causa sofrimento, a pessoa fica apaixonada e tem dificuldade de se libertar, de sair de um relacionamento abusivo, de um lugar que não valoriza o seu trabalho, os seus esforços.
de relacionamentos, amizades, situações insuportáveis, mas a pessoa fica ali. Ela não tem coragem de quebrar e de romper esse ciclo. Ela fica sentindo pena da pessoa que lhe está infligindo sofrimento. Pois é, tem um diagnóstico para isso. Depois você vai lá, dá uma lida sobre a síndrome de Estocolmo, entenda por que esse nome e veja lá que por conta de um assalto a um banco, que a mulher foi feita refém, ela ficou afeiçoada aos seus sequestradores. Estudando isso, entendeu isso como uma patologia, viu que a natureza humana tem isso. Quando hostilizado, pode desenvolver isso. A afeição por quem lhe causa sofrimento, por quem lhe escraviza, por quem lhe sequestra, por quem lhe causa dor. Gente, essa história está se repetindo. Isso se repete todos os dias. O que está escrito na Bíblia é mostrando com riqueza de detalhes. Eu uso essa expressão, riqueza de detalhes, porque, meu Deus, está tudo aí. E por que essa dificuldade de ver? Tem essa dificuldade porque o volume de informação que as pessoas procuram, a pessoa não está buscando a libertação, está buscando o alívio da ansiedade. Com pilhas de livro de autoajuda, leituras da Bíblia interminável, que a pessoa faz uma maratona de leitura bíblica. Para que vai servir isso? Vai enriquecer você intelectualmente, mas agora você precisa do Espírito, do poder para romper os grilhões. É como se fosse, você está a bordo de uma Ferrari potente, mas não tem combustível. E está amarrada, está sob correntes. Não vai adiantar você estar dentro de um carro possante, que está sem condições de ganhar a estrada. É muito sério. É a mesma coisa. E olha bem, quando você permanece nisso, nesse estado de espírito, a vida começa a lhe bater. Deus, sábio, que criou essa energia que organiza todos os acontecimentos na vida dos homens, permite que a pancada venha em cima de você, porque ela vai servir como orientador. Você vai perceber que o que está acontecendo é incompatível com o que você quer. E aí você olha para dentro, quando você está realmente andando com Deus, para descobrir em que você está contribuindo. Com o quê? Quando você vai ver o seu estado de espírito, a sua mentalidade, o que você sente, o que ocupa a maior parte dos teus pensamentos, são coisas que estão relacionadas ao que está acontecendo. Deus vai mostrar para você, através de acontecimentos, que você está alinhado com o que está se repetindo em sua vida. Você está compreendendo isso? Me diga se você está compreendendo isso. Então as coisas começam a acontecer e quando elas se repetem, isso significa um alinhamento. Porque eles deram voltas em círculos e passavam sempre no mesmo lugar. Analisa como se fosse um carrossel. Quando a pessoa passa naquele lugar, ela diz, puxa, eu passei por aqui, eu vi isso na estante. Volta, puxa, eu passei por aqui, eu vi isso na estante. Volta, puxa, eu passei por aqui, eu vi isso na estante. É a mesma coisa, volta em círculo. É a repetição de acontecimentos, como resultado de um estado de espírito que foi amplamente declarado pelos homens que olharam a Terra e voltaram, dando um relatório totalmente negativo e revelando como eles se sentiam. E não somente isso, eles revelaram também como eles estavam sendo vistos, observados pelos habitantes daquela terra. E é muito forte quando eles dizem isso, que éramos também aos seus olhos como insetos, como desprezíveis, como alguma coisa banal. Por isso que está escrito, são os olhos a lâmpada do teu corpo. Quando você está com os olhos espirituais abertos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Em outras palavras,
o teu poder de atrair coisas que estão relacionadas ao seu estado de espírito vai aumentar. Você percebe que você vai ter como confirmação da vida o encontro com pessoas boas, porque você acredita que o homem é bom. E a vida vai lhe oferecer mais oportunidades para que você conheça pessoas boas. Porque os seus olhos são bons. Mas se os seus olhos são maus, você só vê os aspectos negativos da humanidade, repete isso todo dia, fala, concentra a sua atenção, energiza, sente, medita, pode prestar atenção nisso. O volume de pessoas que tem esse perfil, que vai vir ao seu encontro, em tudo, em agências bancárias, em transações comerciais, em uma afetividade, um relacionamento sentimental, vai vir para confirmar. Quando você diz que homem não presta, você só vai conhecer cafajeste. A verdade é essa. Quando você diz que mulher não presta, pode ter certeza que somente mulheres com esse perfil vai ter o interesse de se aproximar de você. Então não generalize. Nessa questão, é uma questão comportamental. Eu fico observando muito quando alguém passa por uma experiência desagradável com alguém e diz, homem não presta. Tem que tomar cuidado com isso. Será que homem não presta mesmo? Ou é aquela pessoa que não presta? Poxa, você sabe disso. Então por que insiste em colocar todos na mesma categoria? Por conta das estatísticas? Porque a maioria dos que você viram, do que vocês conheceram e do que dizem para você, o volume é grande, então você dá um veredito? Não é assim. Você está dentro de um círculo onde só tem pessoas com esse perfil. Muda os teus olhos e começa a olhar e dizer, não é homem que não presta. Foi esse homem que não prestou para você. Não é porque casamento não presta. É porque a tua experiência com o casamento foram todas negativas. Tem pessoas que estão casadas e estão muito bem. Porque a questão da aliança e do casamento é uma questão neutra. São duas pessoas que estão ali decidindo. Agora, a questão é que quando casam com um sentimento de necessidade muito grande e dando ao outro a responsabilidade de suprir. Vocês casam na miséria. Quem vos une não é o amor, é a miséria. E a palavra de Deus diz assim, que o que Deus une, o homem não separa. Deus é amor e o amor é riqueza. Então, um casamento que acontece no espírito do amor, é suficiente, a pessoa se ama e está compartilhando do amor que tem com a pessoa que ela escolheu para se casar. Então ela é rica e está compartilhando riqueza, então ela casou no amor. Todas as fraquezas, insuficiências do outro não vai ser, como é que se diz, suficiente para destruir aquele relacionamento. Por quê? Porque a pessoa é rica, o que falta no outro ela tem. O único código que não pode ser quebrado num relacionamento desse é o que? A fidelidade. Mas a pessoa tem fidelidade. É uma pessoa que lhe respeita a sua ausência. Ora, alguns maus hábitos ou qualquer outra coisa, não, para quem ama verdadeiramente, não serve como justificativa para desfazer o casamento. E quando se desfaz, é porque Deus não fez, não casou no amor. E quando diz que o homem não separa, que homem é esse? As pessoas, ele mesmo, não se separam. Por quê? Porque casaram na riqueza do amor. A mesma coisa. Mas os que têm esse espírito, meu Deus, você vê aí os vovós, os vovôs, não fizeram terapia de casal, nada dessas bagaceiras que tem aí. Que é interessante, eu não estou me desfazendo disso, se você tem necessidade dessas coisas, poxa, faça mesmo, acredito que vai ajudar bastante. Agora, você vê, meu irmão, eram casais unidos, fortes, nada segurava esse povo para ficar com nada e viveram muito bem. Por quê? Porque existia amor. Tinha os desencontros ali, de um relacionamento normal, mas existe amor. Então, quem uniu aquele casamento que durou 50, 60, 70, 80 anos? Quem? O amor. É isso. Então, amor é riqueza. Você tem, você vai compartilhar. E isso é a mesma coisa no mundo. Quando você olha
para as pessoas com que você se relaciona. As pessoas são boas. E você lembra que Jesus não veio lembrar o homem que ele é mau. Ele veio mostrar ao homem que ele precisa reatar a sua aliança com Deus para viver em amor. Toda vez que ele encontrava uma pessoa, um pecador da pesada, ele não ficava criticando, repetindo. Pelo contrário, ele defendia o indivíduo. E a única coisa que ele falava, e continua falando, é isso: vá e não peques mais. E você já percebeu que quem fica batendo nas fraquezas das pessoas são religiosos. E fica usando as fraquezas das pessoas para oprimir e fazer com que essas criaturas compareçam um sentimento de falta, subserviência, impotência e desvalorização. Porque o medo divide você e põe você sob o domínio de outras pessoas que estão usando suas fraquezas para controlar você. Então isso é muito sério. Então que os seus olhos sejam bons, que todo o teu corpo seja luminoso. E se porém os teus olhos forem maus, poxa, está escrito: quão grandes trevas serão. Por quê? Porque você não vai conseguir enxergar o poder de Deus em sua vida. Já vamos com 26 minutos e vamos finalizar aqui essa reflexão. Mas olhe, sinta, perceba, colabore, alinhe o teu espírito com o Espírito de Deus e deixa que ele venha ao seu encontro e trabalhe em sua vida, fazendo de você uma pessoa vitoriosa e vencedora. Você tem todos os recursos para ser uma pessoa poderosa e você vai aprender, já está aprendendo e já está mudando a sua mentalidade, o seu estado de espírito e vai colaborar. Agora, observando o que acontece contigo, vai colaborar para que tudo funcione exatamente como você merece, com dignidade, honra e amor. Vamos orar? Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, estende a tua mão poderosa sobre esta vida e pelo poder do teu Espírito Santo, venha derramar a força, a capacidade, o ânimo, venha derramar sobre esta vida do alto da cabeça à planta dos pés, a energia, a alegria, a capacidade, o colírio do teu Espírito Santo sobre os teus olhos, para que ela veja as coisas boas, para que ela não pense, para que não viva meditando no que dá errado, para que não viva colocando os seus olhos sobre pessoas que vivem na decadência da perversidade, que ainda não acordaram para o Espírito e que vivem segundo a sua natureza caída, revolvendo-se na lama dos seus problemas e manchando as vestes das pessoas com quem elas se relacionam. Ajuda esta pessoa a sair da lama, a voar como uma águia, porque o Senhor fez o teu povo para voar como uma águia. Como o Senhor diz em tua palavra, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águia. Sim, meu Deus, o Senhor não fez esse homem, essa mulher, para viver como porcos, em chiqueiros, em lugares mal cheirosos, rebaixados, limitados, vivendo a insatisfação de uma vida totalmente lameada, com os problemas que o mundo cria, com a natureza das pessoas que não querem crescer, evoluir, ou que estão presas ainda em um ciclo de prisão que não conseguem se libertar, justamente porque ainda não receberam a tua vocação e não tiveram interesse de buscar a tua vontade. Mas eu te apresento esta vida que está aqui, para que o poder do teu Espírito Santo agora venha ungir os olhos espirituais e venha dar toda a capacidade que é necessária para ter uma vida vitoriosa, para ter ideias criativas, para que daqui até o final deste ano ela se perceba como uma pessoa diferente, como uma pessoa que está recebendo do alto o espírito, a força, a capacidade, o ânimo, e dentro de pouco tempo vai perceber que aquelas neuroses, preocupações, ansiedades, medos, inseguranças já não estão mais ali.
porque ela está vencendo. Vencendo e andando em tua presença, porque é isso que o Senhor quer, encontrar naqueles que invocam o teu nome. Que o Senhor venha trabalhar em nossa mente, ativando o nosso estado de espírito e emocional. Queremos te agradecer pela tua virtude e pelas tuas respostas, que além de proporcionar bem-estar, está abrindo espaço para ampliar a nossa fé e para nos dar toda a capacidade de alcançar o lugar que merecemos enquanto passamos por esta terra. Eu abençoo esta vida com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e que a unção do teu Espírito Santo faça desta pessoa uma nova criatura, realizada, forte e bem-sucedida. No nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um beijo bem grande do seu amigo Epitácio Magalhães, tá bom? Fica com Deus. Lembrando que sexta-feira e domingo, nós estamos ali às sextas, 19 horas, e domingo, 18, em Atos. A sua presença é muito importante, você que está aqui na cidade, que você entre em audiência na presença de Deus junto comigo. Então fique ligado que, apesar das festividades, vamos manter a nossa reunião no horário, tranquilamente, sem nenhum impedimento. Tá certo? Fique ligado então e vamos manter da mesma forma. Você que está aqui no canal pela primeira vez, se inscreva. Você ativa o sininho para receber notificações. Compartilhe também. Faça esse canal crescer com a sua colaboração. Tá certo? Fica com o Senhor. Tenha uma noite tranquila, muito sossegada, e até amanhã às 22 horas aqui, nesse mesmo lugar, onde eu tenho a certeza que mais uma vez Deus quer falar com você. Um beijo bem grande. Boa noite e tchau, tchau.